Olá, boa noite a todos. Hoje o nosso papo terapêutico tem um tema que se chama Transformando a Dor por Meio do Amor e Ajuda ao Próximo. E nós estamos aqui recebendo hoje a doutora Hilda Pérez, também a nossa convidada Rosana Cipriano, que é mestre em educação, doutorando em educação especial, professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal há 33 anos. E, mais uma vez conosco, o doutor Edival Jacinto, do Instituto Saber de Brasília. É um parceiro, um companheiro, e é educador, palestrante, e é um cara da caminhada, é o Rubem Alves do Cerrado. Seja bem-vindo. Hilda, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Foi gestora do Banco do Brasil por 28 anos e foi também presidente da Abrace. E quando idealizou e comandou a construção do Hospital da Criança de Brasília, né? E o que foi mais interessante, após a morte da sua filha, ainda em decorrência de um câncer. Seja bem-vinda, fique à vontade. Muito obrigada. E você poderia explanar para a gente mais um pouquinho sobre isso Sim. que foi tocado? Sim, claro. Boa noite a todos os que estão seguidores, né? É uma honra estar aqui com vocês. Agradecer aqui minha amiga, minha companheira de trabalho social, professora Rosana. O doutor Edivaldo, esposo dela, e um prazer conhecê-los. Então, a minha história, eu sou uma pessoa que eu vivi desafios desde a minha juventude, muito jovem. Com 18 anos, eu perguntei ao meu pai que eu queria fazer um curso superior e minha cidade não tinha. Eu sou de Patrocínio, no interior de Minas. E o meu pai, então, disse o seguinte, que filha dele só saía de casa para se casar. E que se eu quisesse estudar, que eu fizesse o curso normal para ser professora, assim como as minhas irmãs mais velhas já tinham feito, e que só meus irmãos poderiam sair da cidade para estudar. E eu falei, pai, me dê outra opção. Seu pai era o Edgar Ribeiro, né? Meu pai é Edgar Ribeiro. Nós conversávamos aqui sobre o trabalho dele lá, que ele foi puxador de leite na Nestlé, né? Então, meu pai, minha mãe tinha terras, ele administrou lá as terras da minha mãe, depois ele foi gerenciar fazendas, fazenda de amigos, e depois ele comprou alguns caminhões e colocou esses caminhões para rodar. Ele tinha alguns motoristas e ele também era um dos motoristas. Eu, inclusive, viajei com meu pai na bolé de um caminhão. É mesmo? Ele ia para Ibiá, levava esse leite da cidade de Patrocínio para Ibiá. Tinha o leite que puxava de fazenda para a cidade de Patrocínio e o que saía da cidade para a fábrica em Ibiá. E meu primeiro emprego, então, foi na Nestlé. Por causa desta, eu fui com ele uma vez e me encantei com aquela fábrica enorme e pedi para ele que arrumasse o emprego ali para mim. Eu tinha 18 anos e ele conseguiu e foi meu primeiro emprego. Mas nisso eu já tinha feito o concurso do Banco do Brasil e fui chamada. Mas o que o meu pai disse, então, quando eu pedi para sair de casa? Ele falou, a outra opção, ele pensou e disse... trabalhar no Banco do Brasil. E eu fiquei toda feliz. Só que quando eu fui no banco para saber quando ia ter concurso, o banco não aceitava mulheres. E foi uma decepção muito grande. Só que Deus foi tão maravilhoso comigo que no ano seguinte o banco abriu para mulheres. Eu estudei muito, mas eu não passei. Estudei mais ainda e passei na segunda vez. Foi um desafio, porque eu entrei num banco, numa empresa muito machista. Tanto é que não entrava mulheres ali, eu fui do segundo concurso. Então, nós enfrentamos, na minha carreira, muitos desafios. Eu tinha que mostrar que eu era muito melhor que os homens. Eu trabalhava dobrado. Eu entrava às 18 horas, saía 23 horas, porque eu tinha que mostrar serviço. Eu precisava conquistar meu espaço, entendeu? E graças a Deus eu conquistei. Trabalhei ali 28 anos, fiz uma carreira brilhante, mas eu decidi deixar essa carreira de lado
para construir o hospital. Então, aí entra a história da sua filhinha Rebeca, né? Que você perde com 2 anos de idade, com câncer. Então, em 94, minha filha nasceu. Com 6 meses, eu percebi que alguma coisa era diferente o olhar dela. Eu já tinha outros 2 filhos e ela tinha um olhar diferente. De vez em quando, o olhar dela dava um puxadinho diferente. E aquele movimento era diferente e acontecia eventualmente. Então, quando eu levava o médico não via. Eu via, porque eu estava com ela 24 horas. E aí, um dia, eu pedi um médico. Só pode pedir uma tomografia? O meu coração diz que tem alguma coisa. O médico foi até meio grosseiro comigo. Ele disse que eu estava querendo ensiná-lo a fazer medicina, porque ele estava me dizendo que a minha filha não tinha nada. Ele falou, mas eu peço para a senhora. E pediu, e tinha lá uma lesão no sistema nervoso central. Ela tinha um tumorzinho no sistema nervoso central. Então, o tumor não se sabia naquele momento se era maligno ou benigno, mas onde ele estava era tão grave que se tornava assim, inviável a cura, o tratamento. Não tinha como chegar ali sem trazer lesões irreversíveis. Eu fui para São Paulo, foi feito um tratamento em São Paulo de uma introdução de bracterapias, que são uns cristais radioativos que colocaram no tumor. Essa introdução trouxe uma lesão, ela ficou com o lado esquerdo paralisado, mas todo o prognóstico era que a minha filha não sobreviveria. O tempo máximo de vida, 1 ano. E foi realmente, ela sobreviveu mais 1 ano. Eu voltei para Brasília, onde o tratamento aconteceu dentro do hospital de base. Foi aí que começou toda a história de luta, porque o hospital de base ele não tinha foco na criança, era um andar de pediatria, todos os demais andares de adulto. Então, tudo ali era para o adulto. A criança era se sobrar vaga, a fila, às vezes eu estava na fila com ela para uma tomografia, se chegasse um politraumatizado, ele entrava na frente dela. Se chegasse uma pessoa com AVC, passava na frente dela. E isso nós vimos todo o tempo. E as dificuldades. E você começou a observar tudo isso? Eu comecei a observar e comecei a questionar. Comecei a dar trabalho para o povo. Dar trabalho para quem chefiava, dar trabalho para quem... Mas, ao mesmo tempo, do lado dos médicos, porque os médicos gostavam das minhas interferências. Por que isso? Por que não isso? E aí chegou um momento que, quando foi dado o prognóstico, a minha filha não tinha mais o que fazer por ela, ela entrou em coma, ela ficou 2 meses em coma, eu a levei para casa, porque no público, quando entra em coma, leva para casa, porque ele precisa de um leito, ela dá uma despesa para o Estado, então eles deram alta e eu fui para casa com a minha filha. Aí entra a Abrace, não é isso? Isso. E aí no ano seguinte eu fui convidada para presidir a Abrace, que é uma instituição que assiste crianças com câncer aqui em Brasília. E aí, qual que é a história, Rosana, da Abrace? Como é que se deu? Como é que você foi? Conta um pouquinho pra gente. Então, primeiro eu quero fazer um link com a fala da Hilda. Quando ela fala do meu pai, dizia que eu só sairia de casa se fosse para casar. Antes disso, destacar da relevância, da importância de estar nessa mesa, num papo terapêutico, num bate-papo descontraído, falando daquilo que a gente mais ama fazer na vida, não é? A Rosana já era para ter vindo aqui, viu? Era para ter vindo e estou vindo uma oportunidade assim muito rica, que na verdade de compor apenas para falar assim uma pequena fatia dessa minha história de vida no âmbito da educação, mas com o olhar voltado para a Abrace e para o trabalho social que a Hilda desenvolve há 3 décadas. Então é uma alegria enorme reencontrá-la aqui, reencontrá-los. Falar de educação para mim é mesmo terapêutico. E é um papo muito agradável. Então, meu pai não dizia isso para mim, viu, Hilda? Mas eu sei que ele pensava isso. Então, ele não dizia porque eu tinha uma mãe muito valente, eu tenho uma mãe muito valente, que rompeu a vida, o mundo, em prol dos filhos, e a meta dela era que os filhos estudassem.
era que os filhos avançassem. E eu entendi isso muito pequeno. Então, a vida inteira eu só tinha uma meta, estudar. E assim eu fiz. Então, eu não fui impedida de estudar para casar. Casei-me muito nova mesmo, mas já com várias etapas da educação, né, da caminhada educacional concluída. E a minha história aqui nesse papo, nessa temática, se dá porque eu tenho 33 anos de educação. Eu costumo, assim, testemunhar que eu cresci para ser professora. E olha que eu tentei sair dessa caminhada, mas tudo convergia para ser professora. E mais do que isso também, e aliado a isso, ser educadora. E há 33 anos eu ingressei, por meio de concurso público, à Secretaria de Educação. E em 2017, retornando de um período de estudo também para doutorado, eu fui, assim, desafiada. A Hilda falou no início que ela vive de desafios. E eu penso que essa é mesmo uma grande motivação para a vida, para todos nós. Ser desafiado e aceitar o desafio, não é? Desafiar o próprio desafio. Então, em 2017, quando eu retorno, depois de uma caminhada de mais de 25 anos na educação especial, porque aí eu escolho transitar na educação especial, atuar na educação, me formar, e há quase 30 anos eu trabalho com educação especial aqui na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Mas em 2017, quando eu estava voltando de uma licença de 3 anos, eu fui impactada com um convite para responder em pouquíssimas horas. Eu sequer tive tempo de fazer essa pesquisa detalhada sobre a Abrace, mas eu relatava minutos atrás que nós sempre fomos doadores da Abrace há 30 e tantos anos atrás. Cheguei na Abrace em 2017, tinha lá um parquinho de madeira colorido, e esse parquinho, os meus filhos brincaram. E quando a gente mudou dessa casa, a gente fez essa doação nos idos de 98, mais ou menos, para a Abrace. Então, assim, os planos de Deus são tão perfeitos e eles não vão falhar jamais. Então, quando eu retorno para ser lotada, para assumir uma nova atividade na secretaria, a própria secretaria me propõe, então, fazer um pequeno desvio na minha rota. Então, você não retorna agora para a educação especial, mas retorna para uma área que é para o atendimento das crianças em tratamento de câncer e outras patologias relacionadas. Então, eu me lembro que eu respondi isso na Regional do Gará, dizendo assim, não, mas assim, eu gosto muito de desafios, mas eu estou voltando de estudo de doutorado na área da educação de surdos, é para lá que eu quero voltar. Mas, Rosana, aceite. Eu aceitei juntamente com outras 2 colegas, e ali a gente ficou 1 ano. Numa escolinha que é um espaço incrível, assim, preparado, pensado. Quando eu entrei naquele espaço, que é a escolinha, né, como foi chamado pelas crianças, na verdade ela é uma escola. Ela é um espaço, né, que foi pensado, cada detalhe. A gente entrava nas salas e assim, percebia como que a coisa foi feita com afeto, com amor e com atenção ao público que ali estaria, porque não se trata de uma escola pública, de um estudante da rede pública do Distrito Federal apenas, porque também pode ser a criança do Distrito Federal que às vezes ficam por ali algum tempo, mas a grande maioria, um percentual muito grande, é de estudantes, não é? Em tratamento, que vem dos diversos outros estados brasileiros. Então, o desafio era trazer essas crianças de 0 a 17 anos, há 17 anos, que chegam ali para esse tratamento e que ficam 1 mês, 2, 6 meses ou mais afastados de suas escolas de origem. Então, o primeiro desafio era como trazer essas crianças já afastadas há tanto tempo para um ambiente educacional e para a atenção educacional. E foi um projeto, eu costumo dizer que, para além da atividade profissional, foi um trabalho muito gratificante, porque você não lida apenas com o estudante que está ali, você lida com um indivíduo, com uma pessoa, com uma criança, com um bebê, com um adolescente, com um jovem, que tem sonhos, mas que estão ali, a exemplo do que ela deu, com medo de morrer. Porque a doença, enfim, ela traz esse sentimento de que a morte talvez seja o primeiro encontro. Mas nós estivemos ali por cerca de 1 ano, acolhendo e desenvolvendo projetos que foram além do nosso escopo, porque eu sou professora de língua portuguesa, de língua espanhola também, especialista na área da educação especial, mas ali não era apenas aluno da educação especial, e olha que nós tínhamos também, nós tínhamos até criança surda ali, o que me deixou muita vontade. Então, a minha
o meu encontro com a Hilda nessa experiência magnífica foi de contribuir na área da educação com a criança em tratamento, passando por todas as lutas e dificuldades juntamente com suas famílias, sua mãe, uma avó, uma tia ficam com eles, e resgatar a alegria, porque a escola é um lugar de sonhos para toda criança, eu não tenho dúvida alguma. Sim. E a gente viu as crianças ali sonhando, se divertindo, brincando. Outro dia eu enviei até fotos para a Hilda, onde uma tirava a peruca, colocava a peruca em mim e ficava careca e deixava a peruca. E a gente foi tentando trazer normalidade no lugar que é a escola, que é um lugar, o próprio Rubem Alves diz isso, né? Que a escola é o lugar de sonhar, é o lugar de se realizar, onde os planos, os desejos que nenhum outro lugar vai se fazer. Porque a escola é esse espaço. Então, resumindo, para não me delongar, senão eu contaria 12 meses de história aqui, e ainda tem muito mais para trazer para a gente, realmente ratificar e endossar que as casas de apoio no Brasil, a exemplo da Abraço no Distrito Federal, tem um papel fundamental no processo de cura, de restabelecimento, de acolhimento. E a educação não pode caminhar distante desse processo, porque são todas crianças, jovens e adolescentes em processo educacional, ainda fazendo a sua trajetória acadêmica. Então, hoje, meu grande desejo é ver o Brasil dando especial atenção ao atendimento domiciliar e hospitalar nesse país, com todas as atenções, diretrizes e empenho que essas crianças merecem em todo o país. Que belo. Agora eu achei, assim, vocês falando com tanta paixão. E aí eu queria falar contigo, doutor Edival, sobre essa coisa da paixão com vocação. Como é que a gente transita com isso aí? Boa noite, Wellington. Boa noite, doutora Hilda, professora Rosana. Bom, é algo que me move muito. Eu, na década de 80, trabalhei numa empresa por 10 anos e eu via muito nos treinamentos que se você quiser manter uma pessoa motivada, você a mantém desafiada. E eu vi muito aqui esse termo desafio. E gosto também dos termos, mas também gosto dos conceitos. Os conceitos ampliam exatamente a ideia do termo, né? Então, um desafio. O que é um desafio? É um estímulo. Manter uma pessoa desafiada é mantê-la estimulada a produzir, a fazer. Então eu escrevi, ouvindo a professora Hilda falar dos seus registros, da sua história, a professora Rosana também, me lembrei de uma frase que eu escrevi, que ela diz assim, que todo dia você tem um reencontro com a sua história, mas um encontro com seus sonhos. Essa é uma frase que define muito a questão dos desafios, né? Você falou da sua história, sim, mas também falou dos seus sonhos. isso, Não é verdade? isso. Você também, professora Rosana, falou dos seus sonhos. E, ao meu ver, paixão tem muito a ver com essa questão da vocação. E a vocação, para mim, tem muito a ver com propósitos. Então, se você encontrar motivos para ter propósito, você encontra motivos para fazer as coisas acontecerem, não só apenas existir. Então talvez seja isso que nos move, né, no sentido de fazer as coisas. O porquê que eu faço? Por que eu estou envolvido com isso? O que me desafia? E por que me desafia? É porque certamente nós, como educadores, como criadores de oportunidade, criadores de sonhos, a gente ainda acredita. Acredita que ainda tem muita coisa para fazer, muita coisa a ser feita, né? Pensada, construída, e que isso gere oportunidade de vida para as pessoas. Não só a questão da vida, da cura em si, mas de fazer com que essas pessoas se reencontrem com seus projetos, com seus sonhos, né? Eu acho que isso aqui tem muito disso. É por isso que a gente continua sendo desafiado, porque tem muita coisa para a gente fazer. E talvez a paixão esteja muito dentro dessa questão que nos estimula, que nos desafia a fazer, mais ou menos por aí. Que legal, que legal. E eu percebi também que diante de muita dor, e diante de algumas transformações, eu percebi que você vem se destacando. E eu não me lembro aqui qual foi o ano, mas o Senado Federal fez algumas homenagens para 20 mulheres no Brasil. E 3 foram de Brasília, que foram a Michele Bolsonaro, Flávia Arruda e a Hilda. Como é que foi isso? Então, esse trabalho, quando o doutor aqui fala da motivação, quando a gente encontra um sentido no que está fazendo, você tem a motivação, não é?
E eu sempre encontrei sentido, porque aquilo que eu fazia, quando na Abrace, o sentido era ajudar uma pessoa que passou pelo que eu passei, ajudar uma mãe, ajudar uma criança que eu posso colaborar para a cura dela. Eu tinha certeza absoluta que o que a gente fazia trazia um percentual de sucesso para a cura da cura do câncer. E então isso era um sentido, isso me motivava, isso me engrandecia como pessoa. E quando eu cheguei na secretaria do GDF, foram 5 pastas em umas que eu passei quando eu deixei a instituição em 2017. Era uma secretaria que englobava trabalho, desenvolvimento social, mulheres, igualdade racial e direitos humanos. Eu falo que eram as minorias. Uhum. As minorias todas estavam ali. Os desempregados, as pessoas em exclusão social, as pessoas vítimas de violência, as mulheres, né? As pessoas com todos os problemas que nós temos ainda de igualdade racial, né, do LGBT, então, enfim, toda a parte de direitos humanos. E aí isso tudo foi um reconhecimento, e no MEC também eu fui a secretária que cuidou da política da educação de surdos, da educação especial, enfim, a minha vida, minha trajetória em benefício do próximo. Eu não faço nada que não seja motivador. Eu não aceito um convite se ele não fizer a diferença na vida de alguém. Uhum. Então, eu deixei o banco para conduzir esse projeto. O banco, ele deixou de fazer a diferença para mim naquele momento. Eu tinha um projeto que salvava vidas. E ali eu cuidava do dinheiro dos outros. Era muito mais humanitário do que o monetário, né? Muito mais, isso mesmo. Então, ele não era motivador como quando eu conheci esse projeto social. Então, ali eu tinha certeza que eu tinha que deixar o banco. A sorte que eu tinha um tempo razoável de trabalho e eu consegui me aposentar. E assim eu consegui me manter para fazer meu trabalho voluntário. E como é que é transformar a dor por meio do amor? Como é que... Você pode dar um conceito para isso? Sim, no curso da vida, pais vão ao óbito ou partem antes dos filhos. Isso é o curso natural da vida. Uhum. E quando isso acontece ao contrário, é muito dolorido. Nós sempre fomos, na cultura nossa, que nós íamos enterrar nossos pais. E de repente eu enterro um filho. O sentimento, o amor e o sentimento de ter um filho, só quem tem sabe. Da mesma forma, perder esse filho é tão intenso quanto ganhar esse filho é tão intenso. É muito, muito, muito difícil. Você acha que você vai morrer, você quer morrer, eu não vou aguentar viver sem esse filho. E passa muita coisa ruim na sua cabeça. Seu relacionamento ele é abalado também, porque você fica mal, o seu companheiro fica mal, fica todo mundo mal, a família adoece junto. E eu comecei a trabalhar para não ter tempo de pensar naquela dor. Eu trabalhava muito, exaustivamente, porque eu não queria ter tempo para chorar. Quando eu recebi esse convite para ser presidente da Abrace, minha primeira resposta foi não tenho tempo. E aí, quando eu cheguei no banco e falei com o meu superior, ele falou, por que não tem? Você vai aceitar e nós vamos te apoiar. E eu trabalhava muito, mesmo assim, eu falei para ele, mas como? Eu trabalho aqui, eu entro às 8, eu saio altas horas. Ele falou, não, arruma uma pessoa que venha trazer os papéis para você assinar e você administra. Vamos, pega aí, vamos trabalhar. E foi assim. E aí, eu fui vendo que aquilo era um remédio para mim. Eu fui para ajudar, mas eu estava sendo ajudada. A cada momento que eu via a diferença que eu fazia na vida de alguém, mais vontade eu tinha para fazer. Então eu fui dando toda a minha energia, todo o meu amor que eu teria pela minha filha, eu fui colocando naquelas crianças. Eu fui transformando minha dor em amor ao próximo. A cada criança que partia uma criança hoje, chegava 2 amanhã. Então, seja partia por óbito ou partia por
por cura, sempre chegava mais uma ou duas. E então sempre tinha alguém que precisava do meu trabalho. E aquilo foi me dando uma energia. Eu não tinha tempo, eu passei a me dedicar tanto que eu passei anos sem ir ao cinema. Nem voltei ainda a ir ao cinema, né? Porque ainda que negócio de Covid, você ainda fica resguardando, né? Mas eu passei mais de 20 anos sem ir ao cinema, porque se eu fosse ao cinema eu ia perder tempo. Eu poderia estar pensando em algum projeto. Eu poderia estar escrevendo alguns projetos. Eu poderia estar analisando algum relatório. Eu tinha muita coisa para fazer e eu não tinha tempo para me divertir. Não deveria ser assim, mas eu fiz isso, não me arrependo, porque deu tudo certo, né? E então, assim, transformar a dor em amor é isso. Em vez de você se entregar à depressão, se entregar a essa dor que sangra, você transformá-la em algo maior, em benefício do outro. Sempre terá alguma coisa para você fazer. Não precisa ser na área. Pode ser na área do meio ambiente, na área de proteção dos animais, de idosos, enfim, na cultura, esporte, educação. Muita coisa tem para fazer. A gente tem muito o que fazer em prol do outro. Que legal. E Rosana, como é que é esse papel da educação especial dentro desse processo de transformação? Bem, primeiro, assim, declarar, viu, Hilda, que eu me sinto contagiada ao ouvi-la, porque eu me identifico muito com o que está sendo, né, terapeuticamente tratado aqui, porque é isso mesmo, nós que nos envolvemos com o humano, você é psicólogo, Edival também, então sabemos que o envolvimento com o humano, com a humanidade, né, que cada um de nós carrega, é algo de uma sensibilidade indescritível. Então, e a educação também é esse lugar. E por que dessa relação tão alinhada com tudo que a Hilda traz para nós essa noite, é porque eu tenho uma história muito próxima com o social, com o outro. Então, a educação especial, já por si só, é essa modalidade, não é? Da educação que traz para perto do professor, de todos os que ali atuam, pessoas importantes, especiais, em razão da sua condição na vida. E eu tive a honra de presidi uma ONG por 10 anos em Brasília, que é uma ONG que atua na educação e em outras áreas das pessoas com deficiência e com surdez, com deficiência auditiva. Então foram 14 anos dentro dessa instituição, onde desses 14 eu estive à frente como presidente também 10 anos. E é interessante que nesse período, nesses 10 anos, que antecederam a ida à Abrace, a Abrace era uma instituição sempre falada dentro da nossa instituição, que é a APAD, Associação de Pais e Amigos do Distrito Federal, uma associação incrível e que trabalha assim com um compromisso muito sério para as pessoas com surdez, com deficiência auditiva e suas famílias, porque nós tínhamos ali pessoas, né, um psicólogo que também era psicólogo da Abrace, e por muitos anos nós sentávamos para conversar sobre o atendimento que ele fazia na Abrace e o atendimento que ele fazia aqui com os nossos associados, com os nossos estudantes, com os nossos surdos ali na APADA. E isso tudo vai fazendo uma cadeia, uma rede de envolvimento para além dos chamados networking, né? que é aquela rede do âmbito profissional, é mesmo uma rede afetiva, emocional. Então, essa relação do social com a educação, não precisaria gastar mais que 1 minuto para falar, porque isso é muito claro. A educação é o lugar social mais importante do planeta e ninguém vai me convencer do contrário. Que legal. Porque é assim que eu enxergo a educação. Então, como que a educação especial na minha vida se constitui dessa forma. Com 3 anos de Secretaria de Educação, que até ali eu achava que eu estava na profissão errada, eu optei por, então, estudar sobre esses estudantes. Agora, em julho, farão 30 anos que, o melhor, estão fazendo, né? Que eu estou envolvida com essa área e me dediquei, continuo hoje atuando, né? Em vez de me aposentar, quase que publicando aí a minha aposentadoria na Secretaria de Educação, mas com um propósito muito grande de
permanecer, seguir atuando e sendo útil ao próximo, porque é assim que você se engrandece, é assim que você se sente útil. E quando o professor Edival fala de paixão, eu acho que é isso que vocês percebem, não é? Você citou há pouco que o falar de pessoas como Hilda, como Rosana e como tantos profissionais que estão nesse país e que a gente se relaciona e conhece, é essa motivação que gera paixão e que gera ação. Então, não consigo pensar, atuar. Eu trabalho muito, eu acho que é um pouco dessa realidade, não é, Hilda? Quem está nesse lugar não trabalha pouco, porque as demandas são tantas, são tantos precisando, não é, dessas ações. A minha mãe costuma brincar que nesse período de pandemia ela quase pirou, porque ela estava na minha casa e não entendia como que eu trabalhava de 7 às 8, às 10, às 11, com a Hilda, inclusive. E ela dizia, eu não consigo entender trabalhar tanto dessa forma, mas eu só tolero porque eu vejo que você é apaixonada pelo que faz. E é isso. A síndrome da segunda-feira, há muitos anos, não me acomete. Eu já vivi também. Mas quando dá domingo, eu estou feliz porque eu vou retornar a trabalhar às 7 da manhã. E aí a gente ouve falar muito em transformação. Doutor Edival Jacinto, como que a educação transforma? Essa é uma boa pergunta. E eu não me preparei, eu não decorei o Eu improviso. chutei aqui várias vezes aqui. É verdade. Bom, mas eu quero voltar a uma questão do desafio. E ouvindo a senhora falar dessa questão de como é que eu vou enfrentar isso, eu faço um vínculo entre o desafio e a questão do limite. Isso é muito didático, porque muitas vezes a gente recua diante de um desafio, criando uma desculpa do limite. Percebe? Então, muitas vezes a gente deixa de enfrentar um desafio, se escudando, se ancorando em alguns limites. O que é um limite? Muitas vezes é uma desculpa que a gente encontra para não aceitar o desafio. Isso é muito pedagógico, né? E a gente fala muito isso na educação. São professores que às vezes chegam no limite e eles vão dizer muito nitidamente, olha, eu gostaria muito de fazer muito mais do que isso, mas eu cheguei no meu limite. Então, romper o limite é algo fantástico, maravilhoso. Por isso que a educação é transformadora, porque ela se propõe a modificar. Quando eu falo de transformar, eu falo de modificar. Eu falo de quebrar parâmetros, paradigmas, de entrar num processo da disrupção. O que é isso? Percebe? Então, é um desafio a gente pensar no que fazer, quando a gente não sabe o que fazer. É criar um rito de passagem que seja muito substancial, porque no nosso fazer não cabe alguma coisa muito transitória, né? Porque o tempo é rápido, então a gente precisa estar muito preparado para isso. E aí eu penso que a educação gera essa transformação a partir da identificação do meu limite. Acho isso muito legal. Você gostou? Você gostou? Sim. Eu acho que a questão, quando eu identifico um limite, eu não posso aceitá-lo, porque senão eu entro naquela coisa chamada zona de conforto. E isso é um perigo. Então, educação para mim, professor, transformação é a ação que me motiva a fazer para ver o outro melhor. É sair do meu vício da repetição, buscar crescer, melhorar aquilo que eu tenho para melhorar para o outro, né? E isso eu acho que faz parte desse contexto, é por aí. Legal. E doutora Hilda, nessa sua transformação, ela também passa e transita pela educação, né? Qual que é a sua história com a educação? Ela vem já dentro da Abrace, né? Quando eu decidi fazer a escolinha lá dentro, né? Uma criança me deu uma mãozinha um dia e disse, tia, sabia que eu vou morrer? Eu falei, mas eu também vou morrer. Ele tinha uns 7 anos. Ele disse, não, tia, você não está entendendo, eu vou morrer de câncer, porque minha mãe me tirou da escola. Ele veio de uma região aqui da Bahia, eu não me lembro se era área rural ou interior, mas era uma região inóspita e tal.
E aí ele disse, a minha mãe me tirou da escola. Eu falei, não, mas é porque aqui você mudou de cidade, é uma cidade grande, sua mãe fica preocupada de você pegar alguma doença na escola. Mas aquilo me mostrou que eu precisava fazer uma escola ali. E o outro caso foi de um outro garoto, Alex, que eu não me esqueço, você deve se lembrar do Alex. O Alex, ele ficou na Abrace 5 anos, ele fez o transplante em Curitiba, voltou para a Abrace, nesses 5 anos ele não estudou. Porque o caso dele era muito grave, do transplante, de ficar isolado e tal. Quando ele volta para a Bahia, a mãe pensou, meu filho fez transplante, o transplante pegou, eu não vou deixar ele para a escola, ele pode pegar uma doença, ele pode ter problemas e perder o transplante. E ele volta com 9 anos de idade, analfabeto, com outro câncer. E aí eu fiquei muito chocada de pensar que o Alex passou 5 anos conosco e mais 4 com a família dele, e ele continuava sem frequentar uma escola. E aí eu vi, ali eu tinha certeza da necessidade de uma escola dentro da Abrace. E Deus foi tão maravilhoso, mandou um anjo que chegou com dinheiro. Dona, você está precisando de algum projeto? Quando eu pensava num projeto assim, que fora maior que os meus passos, Deus mandava alguém. Sempre foi assim. Esse projeto Abraça é um projeto abençoado, eu tenho certeza absoluta. E aí chegou um avô que tinha perdido o filho com o neto e falou, Dona Hilda, eu queria ajudar meu voluntário, o seu Maurício, ele era voluntário nosso, e ele perdeu o netinho, a filha dele era médica, com um genro médico, e ele então propôs ele doar um valor e a filha outro valor se eu tivesse um projeto de um valor superior às nossas condições. Eu falei, claro que eu tenho, nós queremos fazer uma escola. E assim nasceu o primeiro recurso que entrou, é claro que foi mais alto, mas foi o incentivo que ele me deu e a gente construiu a escola. E depois eu fui convidada pelo GDF para ser secretária. Ali também eu passei pela educação, porque tinha o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Os meninos com deficiência, para receber o BPC, ele tem que estar na escola. Uhum. Então, olha, com todo o tempo eu estava envolvida com a escola. E aí, quando eu deixo tudo isso, que eu deixo a secretaria, eu sou convidada para ser secretária nacional da educação especial, da educação de surdos, indígenas, dos quilombolas, dos ciganos, e enfim. Eu venho mais uma vez cuidar de pessoas que precisam muito do meu trabalho. E assim, como que se deu a história com o hospital? Então, o hospital foi o seguinte, a minha filha se tratou nos melhores hospitais de São Paulo. No Albert Einstein, por exemplo, tinha um piano num espaço assim enorme com uma cafeteria. Quando eu cheguei em Brasília, que eu conheci o público, né? Que eu não conhecia o público, foi ali que eu conheci. Eu falei, meu Deus, por que que eu podia ter tudo aquilo em São Paulo e essas crianças não podem ter o mesmo aqui? E comecei a desejar isso para aquelas crianças. E aí, quando eu fui, a cada dia que passava que a minha filha tinha muito mais prejuízos do que ganhos ali dentro, a equipe médica é maravilhosa. Os médicos são especialistas, a equipe técnica, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, são todos maravilhosos. A estrutura hospitalar que era deficiente. Por exemplo, tinha um dia que eu não tinha onde tomar banho. O chuveiro da enfermaria que eu estava queimado, não tinha chuveiro. As mães da enfermaria ao lado falavam, não, você não vai tomar banho aqui não, você vai pegar câncer no meu filho. Então, eu não tinha como tomar banho. Várias coisas eu vi. Os vidros das janelas eram quebrados, a gente quase morria de frio à noite. E aí, quando eu tentava pegar 2 Você com a sua lençóis, filha. quando eu tentava pegar 2 lençóis para me embrulhar à noite, vinha uma pessoa e falava, não, você só pode pegar um. Eu falava, mas eu estou passando muito frio à noite. Não, é só um, senão falta para outro. Então, foi assim que eu passei. E aí eu falei, vou tirar essas crianças aqui de dentro. Quando minha filha foi a óbito, que eu fui para a Abrace,
eu tive, então, mais aproximação com médicos, o doutor Jair, que era que foi o chefe da pediatria, o sonho dele também era tirar a pediatria dali, e os próprios oncologistas. Então, juntamos os sonhos. E quando se junta, vira realidade. E aí, então, eu saí vendendo o sonho. Eu contava para o empresário rapidinho, o empresário sensibilizava com a história. A história dos meninos que vinham para se tratar aqui e voltavam quando ia a óbito, a mãe voltava e a criança ficava, a criança era enterrada aqui, que foi chocante para mim. Eu tenho que mudar essa realidade. Mudei. A partir daquele momento, a Abraço passou a mandar o corpo da criança. Então, várias coisas eu persisti para mudar. As crianças que eram amputadas, né? Então, quando eu assisti uma palestra em São Paulo, que nos Estados Unidos não se amputava mais, eu falei, por que Brasília amputa? Por que o Brasil amputa, então, a criança com câncer? Corta o pedaço do osso que tem o tumor e coloca um pedaço de titânio, a prótese de titânio. E eu fui ver aquilo, como que nós podemos fazer isso? Era caríssimo. Eu falei, mas a Abraço faz uma campanha, eu tenho certeza que as pessoas ajudam. E aí tinha uma menina, a Rita, ela ia ser amputada na semana seguinte, e eu conversei com a doutora Isa, falei, doutora Isa, me dá um tempinho, deixa eu tentar comprar essa prótese, eu faço uma campanha pelo telemarketing. Em uma semana, nós conseguimos, com a comunidade de Brasília, levantar 65 mil em uma semana e compramos a prótese. E a Rita está hoje andando normalmente, sem precisar de amputação, e passamos a fazer isso sempre. Então, assim, sempre mais êxito, sonhos, sonhos, sonhos. Mas uma coisa que eu vi lá em São Paulo e que mexeu muito foi do bem-estar. Aquele hall com aquele piano, que ficou na minha cabeça. Eu vou fazer um hall com piano em Brasília. E fiz. Então, lá no hospital, tem um piano maravilhoso que eu consegui de doação, um empresário que a esposa dele faleceu de câncer, ele casou-se outra vez, me perguntou se eu precisava de alguma coisa que ele queria pedir de presente ou doação. Eu disse para ele que queria comprar um piano e veio exatamente o valor que ele pediu para as pessoas doarem, foi exatamente o preço do piano na época, R$31 mil. E isso foi há 10 anos atrás. Comprei o melhor piano. Hoje as crianças sempre têm um voluntário, ou às vezes até um profissional que vai se apresentar. Então, tudo que eu via para criança, que eu sonhava, que eu queria ter para minha, eu fiz no hospital. Tirar e acabar com a enfermaria. No base, eu ficava na enfermaria com 5 mães. Não que eu não quisesse ficar com outras pessoas, mas é que tem hora que seu filho chora. Minha filha era um bebê de 6 meses, chorava, incomodava aqueles maiorzinhos que estavam com dor de cabeça, que tinha uma doença que trazia muitas dores. E eu estava um momento no quarto com uma garota de uns 12 anos e a garota pedia para minha filha calar a boca. Faz esse bebê calar a boca. Só que a minha filha também estava com dor. Então, a individualidade é muito importante no tratamento do câncer. Então, nós conseguimos planejar um hospital público com apartamentos individuais. E tudo de bom que eu sonhava e que outras mães sonharam, a gente fez ali no hospital. Nós, para os pais e para os médicos. O médico pensava assim, não, eu queria um consultório assim, assim, assado. Ele teve. Eu queria que no meu consultório tivesse um espaço assim, tudo que sonhou. E uma coisa que eu senti na época da minha filha em coma, e depois também eu vi na Abrace, muitos pais que estão de fora, o seu filho está aqui, ele sabe que seu filho não vai sobreviver, ele quer vivê-lo e não tem como, porque ele não pode ficar muito tempo ali, tem o horário da visita. E lá no hospital eu propus fazer um espaço para as crianças em cuidados paliativos, para aquela criança internada em cuidados paliativos e que a família possa passar o dia com ela. Então, tudo que eu sentia que é possível realizar, se você conta para a comunidade, as pessoas são solidárias. A pessoa de Brasília é muito solidária. Uma vez eu contei uma história. Eu ouvi de um palestrante que nos Estados Unidos as pessoas deixavam suas doações em testamento
para projetos sociais, para educação, cultura. E eu falei, mas como que eu vou falar isso aqui em Brasília? Ninguém faz isso. E aí um dia eu dando uma entrevista numa emissora, e ele falando da dificuldade de captar recursos, eu falei, é muito difícil. Nos Estados Unidos, por exemplo, é tradicional, é cultural que as pessoas deixem testamento em vida, né, seus bens para obras sociais, para educação, para museus, para meio ambiente, para saúde. Mas no Brasil, infelizmente, não tem. Coisa incrível. As pessoas passaram a fazer isso em Brasília, deixando em testamento doação para o hospital. Então, nós recebemos muitos imóveis na época da construção, muitas doações, todas foram assim, fundamentais para o hospital ser realmente edificado. E todos que contribuíram têm uma placa, nós procuramos a família, como que ela queria que fosse a placa alusiva a essa doação, com todo respeito, com toda gratidão. Eu tenho a maior gratidão às pessoas de Brasília. Nós sonhamos, né? Mas quem ajudou a realizar o sonho foi a coletividade mesmo. Legal. Tô, tem alguma pergunta para fazer para ela que você gostaria de colocar? Logo após a Rosana também. Não, primeiramente, só gratidão por estar aqui, um momento muito singular para mim, né? E assim, perguntar para a doutora Hilda qual é o seu grande desafio agora. A gente falou de desafios. Qual é a sua grande perspectiva? O que você está sonhando? O que está passando aí na sua cabeça para os próximos anos? O que te motiva, o que te mobiliza agora, nesse momento? Né? Então, eu faço parte de um grupo aqui em Brasília que chama Mulheres do Brasil. Ele é um grupo que está no Brasil, nós somos 109 mil mulheres, e ele trabalha em prol de meninas e de mulheres, de projetos. Nós temos vários comitês. Em Brasília, por exemplo, nós temos o Comitê da Saúde, da Educação, da Cultura, do Empreendedorismo. E Acho que a dona da Magazine faz parte. ela é a presidente do Magazine, Luísa, ela né? é a nossa presidente nacional. Aqui em Brasília, a nossa presidente é a Genete, do Grupo SEIB. Eu sou uma das conselheiras, ela é a presidente do nosso conselho. Então, foi um desafio que o Grupo Mulheres do Brasília me trouxe, que nós tivéssemos mais mulheres na política, que nós incentivássemos mais mulheres na política. Então, o meu nome foi ali trazido, né, pela liderança para que eu também saísse candidata. Ao longo da minha trajetória na Abraço, eu recebi esse convite. Todo ano de eleição eu recebia esse convite. E eu falava, o que eu faço? Eu não preciso da política. Mas agora, passando pela Secretaria do GDF, pela Secretaria Nacional, as pessoas que têm mais necessidade, elas precisam das políticas públicas. Nós quatro aqui, não precisamos da política pública. Porque nós temos um plano de saúde, nós temos nosso carro para nos deslocar, não é isso? Mas e essa família? Que ela tem que ir para o hospital todo dia, ela não tem como pagar passagem. Essa família que precisa comprar o remédio que o hospital não tem e ela também não tem dinheiro. Essa família que precisa de dar estudo para o seu filho. Então, as políticas públicas é que garantem isso para as pessoas mais necessitadas. Então, hoje eu tenho certeza absoluta que a política pública é fundamental. O trabalho da ONG é lindo, maravilhoso, só que o dia que a ONG não tiver dinheiro, fecha, ele não continua. O Estado ele tem que continuar. Então, alguns trabalhos eles têm sim que ser transformados em política pública, como foi o hospital. O hospital nós construímos e demos para o Estado, ele virou uma política pública. O Estado é que mantém. E aí eu recebi esse desafio de sair candidata esse ano. Eu optei por sair pré-candidata distrital, então eu sou pré-candidata distrital. E não sei se viro candidata, eu sou pré-candidata. E o desafio maior que eu vejo é você atender todas as necessidades da sociedade. Nós temos hoje uma preocupação muito grande que eu tenho com a saúde. Não só com a saúde da criança e adolescente. A saúde da criança e adolescente, na parte de especialidades, ela está bem. Mas
Na parte primária ela não está bem, no pronto-socorro ela não está bem, a saúde mental não está bem. Hoje a parte de ortopedia não está bem. Então, nós temos muitos problemas na área da saúde, na área da mulher, muitos problemas sociais, eu sei, eu já fui secretária, eu sei das dificuldades. Então, Brasília é um desafio. Eu coloquei meu nome à disposição. Meu papel é ajudar o governo, seja ele qual for. Eu vou dar as mãos e fazer aquilo que eu sei fazer, que é ajudar. Trazer parceiros, trazer a sociedade junto e fazer a diferença na vida das pessoas. Rosana? Eu queria fazer um breve comentário, na sequência, uma pequena pergunta, ainda que ela já tenha sido respondida por você na sua fala. Mas nós estamos vivendo no dia de hoje, em âmbito nacional, mais um caso de violência contra a mulher. Então, hoje é manchete em todos os canais do país, uma situação cometida por um profissional da saúde contra uma mulher. Um anestesista se utiliza da condição de vulnerabilidade de uma mulher em situação de cesariana, no momento que ela está dando à luz ao seu filho, e ele abusa dessa mulher nesse momento, resumidamente. Então, eu tenho certeza que isso está impactando o Brasil e outros tantos países, porque a notícia corre rápido e já não é mais admissível que a mulher seja violentada de forma alguma, de natureza alguma. Tampouco em situação de vulnerabilidade, que é o caso de uma mulher anestesiada, dando à luz no hospital. Então, quem deveria protegê-lo está violentando. E você menciona o grupo Mulheres do Brasil, do qual, inclusive, eu participo também do grupo de WhatsApp. Tenho acompanhado ali os debates, e nesse recorte, dando um zoom no seu olhar sobre a mulher, do seu envolvimento, hoje, de maneira muito rápida e objetiva, à luz desse destaque que eu faço do que o Brasil está vivendo hoje. Esse médico foi preso, mas fica a discussão, mais uma vez, da fragilidade que a mulher vive ainda no nosso país e o quanto ela ainda é vítima desse tipo de violência. Pensando nessa situação, que tipo de projeto você vislumbra ou a ser ainda elaborado, ou que se já está aí na sua pauta de trabalho em prol dessa pauta da violência contra a mulher? Seja ela em qualquer idade, porque o estupro na infância, na adolescência, ou de uma mulher numa mesa de cirurgia, não dá nem mesmo para discutir com razoabilidade. Não dá. É repugnante você pensar que um profissional da saúde seja capaz de tamanha violência, né? Primeira coisa, eu acho que está no momento das mulheres pensarem em eleger mais mulheres. Mulher vai fazer a política para a mulher. Eu estava discutindo na semana passada em um grupo sobre ações governamentais que trarão mais benefício para a mulher no trabalho. E ações que o governo está pensando. E nós, como Grupo Mulheres do Brasil, a gente estava lá discutindo e tivemos total espaço de participar. Nós precisamos de mais mulheres no parlamento, nós precisamos de mais mulheres nas câmaras de vereadores, no Distrito Federal, porque a mulher, na Espanha, por exemplo, tem políticas, eu fiquei sabendo essa semana, que tem uma política que a mulher, na semana que ela está no seu período menstrual, ela pode fazer o trabalho virtual. Provavelmente, quem trouxe essa proposta foi uma parlamentar, né? Porque o homem ele não vai imaginar isso para propor. Então, mulheres precisam, sim, divida seus votos, metade para homem, metade para mulher, mas tradicionalmente as mulheres votavam em homens e agora nós temos uma quantidade muito grande de mulheres, nós precisamos nos unir. A mulher ela tem que ser mais unida e pensar na outra. E eu acho que deveria ter uma lei que o marido tem que estar junto com a mulher na hora do parto. Quem vai cuidar dessa mulher? Porque nós só vamos conseguir mudar
depois de educar muitos jovens de hoje, os homens de amanhã serão os homens mais éticos nessa parte, nessa parte do respeito à mulher. Mas, infelizmente, nós temos hoje pessoas despreparadas, né? Pais machistas que tornaram seus filhos machistas, desrespeitosos com a mulher, e eles não vão mudar. Não é uma palestra que vai mudar a cabeça dele, não é o Ministério Público colocando ele lá para assistir uma palestra que vai resolver. Então, o futuro, ele ainda vem. Eu acho que hoje nós temos que criar uma lei que o pai possa acompanhar esse parto da sua esposa. É uma forma, se hoje eu pensei isso, eu falei, nossa, se o marido dela estivesse lá, isso não estaria acontecendo. Já que, infelizmente, nem todo profissional de saúde é de confiança, deveria ser, né? Não deveria ter nenhum risco para essa mulher. Fantástico. Estamos caminhando para o fim, né? Isso é o bate-papo aqui, que a gente está numa coisa tão agradável, né? Mas passa tão rápido quando o papo é bom. E tem algumas perguntas chegando aqui, tá? Eu selecionei aqui 2 bem básicas, depois eu te encaminho, tá? Mas tem uma pessoa que está perguntando aqui, tenho câncer, quais são os meus direitos? Queria que você fosse bem breve. E a outra é, me identifiquei com a sua história. Perdi meu filho com câncer, vai fazer 2 semanas. Ele tinha 2 anos. Como lidar com essa perca? Então, a melhor coisa que eu fiz foi buscar um psicólogo. Então, assim, o profissional da psicologia, ele te ajuda a encontrar ganchos para você segurar, sabe? Então, acho que o papel do psicólogo é fundamental para te ajudar emocionalmente. E você fazer também seu esforço, né, de ocupar a cabeça com alguma coisa. Eu sugiro que, quando você está no momento do luto, você tem que viver o luto. O luto faz parte, né? Então, esse momento que você perdeu seu filho, chore por ele, fale dele, encontre pessoas que estão dispostas a te ouvir falar dele, porque, infelizmente, o ser humano nem sempre está disposto a ouvir o choro do outro. Né? Isso aconteceu comigo, né? Nossa, mas ele morreu tanto tempo, você fala nisso até hoje? Falo. Então, assim, que ela procure pessoas que estão dispostas a ouvir a dor dela, a dar apoio para ela, busque um psicólogo e no momento que ela se sentir forte, estabilizada, venha trabalhar conosco, venha ser voluntário, vá, se não for de Brasília, vá na sua cidade, busque um grupo de apoio, pode ser de crianças com câncer, porque você se identifica muito quando você chega numa instituição como essa. Aquilo que você aprendeu cuidando do seu filho, você consegue ajudar outras pessoas. Então, essa eu acho que que foi o que eu fiz. Tá. A outra foi que ela tem câncer e quais são os direitos dela? Tem uma lei. Eu não tenho aqui o número da lei, mas depois, se me passar, eu posso responder para a pessoa. Claro. Tem uma lei que dá plenos direitos. Então, por exemplo, se ela tiver um trabalho, a partir do momento que ela tem o diagnóstico do câncer, ela não paga mais imposto de renda. O resto da vida, ela está livre de seu imposto de renda. No caso, não é o resto da vida. Se ela aposenta, ela aposenta pela doença, ela fica livre do imposto de renda. Tá? Então, tem uma lei que explica bem essas coisas. Dependendo do câncer, se for no seio, por exemplo, ela tem direito a comprar o carro com isenção do imposto. Então, são bem diferenciados, para cada caso é um caso. Mas tem sim. Inclusive o tratamento. Tem a lei que garante o tratamento em 60 dias. Não é muito cumprido no Brasil, mas a lei existe. Legal. Rosana, as considerações finais. Bom, agradecer a oportunidade por esse papo tão descontraído, tão valioso para quem está ouvindo, para quem vai ouvir, porque a gente trata aqui de temáticas de todas as casas, porque as enfermidades, os riscos, os desafios são para todos nós. E da alegria de poder ter um pedaço dessa história aqui junto com a Hilda, nesse projeto tão fabuloso que é a atenção às crianças em tratamento. Por ter conhecido o Hospital da Criança, eu estive lá várias vezes acompanhando os nossos alunos.
E sem dúvida alguma, eu lembro, tempos depois eu me recordei que muito antes do hospital ficar pronto, a gente passava por ali e certa vez alguém comentou, aqui vai ter um hospital para pessoas com câncer. E aquilo ficou na minha memória, mas eu jamais imaginei. A gente ouvia de hospitais em outros estados que seria o Hospital da Criança de Brasília, o HCB, e que depois eu teria ali uma experiência de vida acontecendo. Desejar a Hilda sucesso nos seus projetos, especialmente nos seus sonhos, e sonho também requer de nós muito trabalho para realizá-los, não é? E nos colocar mesmo à disposição para continuar contribuindo com a educação do país, porque a educação do Distrito Federal faz parte da educação do país. E agradecer ao professor Wellington, ao professor Edival, por estar aqui e que possamos estar juntos outra vez, né, Hilda? Em outros bate-papos. Sempre seja bem-vinda. Obrigada. Doutora Edival, queria deixar as considerações finais e que você também falasse um pouquinho do Congresso de Educação, né, do tema. Bom, isso eu falo com muita paixão. Isso me mobiliza há muito tempo. Nós fizemos, doutora Hilda, por 7 anos seguidos, os grandes congressos de educação de Brasília. Pessoas como Rubem Alves, Augusto Cury, Gabriel Chalita, Isamitiba, esse pessoal tudo circulava conosco aqui em Brasília, nos nossos eventos, né? Nós estamos retomando agora o primeiro congresso de pedagogia do Distrito Federal, cujo tema é da infância, a pedagogia em movimento, da infância à andragogia. Esse é o nosso tema, nós vamos realizá-lo em setembro, né? Então, estou com muita expectativa, todos nós estamos envolvidos nisso, né? E agradecer, doutor Wellington, mais essa oportunidade de estarmos aqui conversando, trocando ideias e informações. E deixar uma frase que eu gosto muito dela, não é porque é minha não, mas é porque eu gosto muito dela, dizendo que é o seguinte, que a diferença entre as pessoas que fazem e as que fazem com êxito é a ousadia. Então, que sejamos ousados cada dia. É isso que faz a coisa acontecer, que faz os projetos acontecerem, né? Então, precisamos ser ousados, corajosos, destemidos, porque se não for você, vai ser quem? E se não for agora, vai ser quando? Né? Obrigado pela oportunidade. Doutora. Eu queria finalizar só falando de umas ações que eu deixei encaminhadas no MEC, que eu deixei o MEC em março, que infelizmente eu não consegui concluí-las, mas que estarão prontas em breve, certamente serão lançadas. Uma foi a classe hospitalar. Eu tive a honra de chegar no MEC e encontrar a professora Rosana. Isso para mim foi assim, foi muito emocionante reencontrá-la em momentos assim tão especiais. Na Abraço e depois dentro do MEC, ela ficou lá como coordenadora da secretaria que eu administrava e foi muito especial. Então, a classe hospitalar seria uma escola que todo hospital pediátrico tem que ter, uma escola pública dentro do hospital para atender as crianças internadas. Então, nós já deixamos esse decreto alinhado só para divulgação, provavelmente no tempo certo ele sairá. E o cinema acessível. O cinema acessível eu conheci em Recife e eu fiquei tão encantada. É um cinema, uma sala de cinema para as pessoas surdas, para as pessoas cegas e pessoas autistas. Pessoas surdas tem o intérprete e tem a janela de intérprete, e nesse que eu assisti tinha também a pessoa ao vivo lá, o intérprete no local. Os cegos têm o fone de audiodescrição, relatando a cena. Uhum. E o autista, o som é diminuído, uhum. O surdo não precisa do som, o cego não precisa, que ele está com a audiodescrição, e o autista ele não gosta do som muito alto, então o som é ameno, a claridade é amena, é maravilhoso. Eu me encantei tanto com aquilo e propus para o ministro a gente levar para todo o Brasil, onde tiver uma sala pública, porque não pode ser cobrado a entrada. Então, onde tiver uma sala pública, teria o cinema acessível na parceria com a Fundação Joaquim Nabuco, que é do MEC. Uhum. E deu certo, a gente fechou essa parceria com a Fundação Joaquim Nabuco. Era para ter lançado aqui em Brasília. Com a pandemia, isso acabou atrasando, mas em breve também deverá ser lançado aqui no Distrito Federal. E o outro foi Educação Bilíngue de Surdos,
a educação bilíngue, até então, as pessoas surdas, a professora Rosana é mais especialista para falar disso, né? Mas as pessoas surdas, os adultos surdos de hoje, a maioria deles são analfabetos. Ele era colocado numa sala de aula com ouvintes, a professora está ali olhando para o quadro, escrevendo. Se ele souber um pouco de leitura labial, ele não consegue fazer porque a professora está de costas. Ele não aprendia nada e era passado de ano, às vezes nem era passado, e analfabeto em português ele ficava, e ele ia aprender alguma coisa de Libras depois, né? Então, com a educação bilíngue de surdos, a proposta, a política que vem, ela traz o seguinte: primeiro ele é educado, ele é alfabetizado em Libras e depois em português escrito. Essa foi a política que foi implantada. Eu saí do MEC deixando, foram 20 milhões no ano passado, 25 milhões no ano passado, mas 20 milhões esse ano para investimento nas escolas bilíngues de surdos. Isso para mim assim foi um presente para a comunidade surda que nós conseguimos deixar. Foi algo transformador, né? Transformador. E onde encontra? As redes sociais, seus contatos? Então, é Hilda Pelis, @HildaPelis, meu Instagram. É sempre o Hilda Pelis. Botando Hilda Pelis no Google, acha tudo e me acha. Que legal. Gente, foi um prazer. Transformando a dor por meio do amor. Esse foi mais um Papo Terapêutico. Boa noite. Eu a agradeço aos professores, agradeço a minha querida professora Rosana. Foi um prazer imenso estar aqui, foi um prazer, uma oportunidade assim de compartilhar essa história, uma história de 27 anos de dor e de amor. Eu agradeço muito a vocês e boa noite a todos, boa noite quem está nos seguindo. Uma honra estar aqui. Um beijo. Foi um prazer, viu? Prazer. Obrigada.